noite, graça e paz. Seja bem-vindo você, meu irmão, seja bem-vinda você, minha irmã, neste culto de oração, onde nós vamos estar adorando, vamos estar pedindo perdão, vamos estar agradecendo e não pode ser diferente, vamos estar colocando diante do Senhor, diante do trono de Deus, os nossos pedidos, aquilo que sentimos, que nós realmente precisamos, temos necessidade. Mas nós também estamos cultuando o nosso Deus. Então nós temos também uma breve reflexão para estarmos colocando também neste culto. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre as diferenças entre ter um propósito e estar no propósito de Deus. Muitos de nós temos uma visão equivocada do que é propósito. Propósito é aquilo que nós temos que alcançar, é o objetivo que nós temos que alcançar. É a busca de um alvo. Não é costumeiramente, como nós muitas vezes ouvimos dizer, meramente aquilo que nós queremos fazer. O significado da palavra propósito é a intenção de fazer algo, o projeto de fazer algo, o objetivo de estar se fazendo algo, a finalidade para o qual nós temos aquele alvo proposto. A um nível profundo e transcendental, o propósito de um ser humano ele pode ser resumido apenas numa breve sentença: o sentido de que a pessoa tem para a sua vida. Aquilo que vai ultrapassar aquele nosso sentido. Não é meramente você, eu vou fazer, né? Não, é algo realmente que deve estar colocado de dentro para fora, daquilo que nós temos que expor. O propósito não é só seguir algo. O propósito é definir um caminho. É definir aonde se quer chegar. Propósito é saber aonde você vai querer estar ou ser daqui a um tempo. No mundo de hoje, dentro dessa atual globalização que nós vivemos, desenfreadas, em que existe uma gama de informações que recebemos diariamente, a cada instante, a cada momento, mas são informações que muitas vezes são informações falsas. E com isto nos prejudica até naquilo que nós possamos pensar de fazer. Porque muita coisa que vem ao nosso ouvido é enganosa. E é esse cuidado que nós precisamos ter. Mas existe alguém que tem um propósito para nós. E esse propósito é o propósito de Deus para cada um de nós. O salmista, no Salmo 119, versículo 27, registrou: faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Fazer um propósito com Deus. Quando nos convertemos ao Senhor, ou quando nos convertemos ao Senhor, Jesus Cristo, estamos fazendo um propósito com Ele. Estamos dizendo que a partir daquele momento da nossa salvação, que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele passa a ser Senhor da nossa vida. E que nós seguiremos aquilo que Ele tem um projeto para nós, aquilo que Ele disser que nós devemos fazer. Isso é um propósito. Nós que conhecemos o Senhor Jesus, sabemos que somos salvos e abençoados. Não porque fazemos ou fizemos alguma coisa para merecer isto, mas pela sua infinita graça e misericórdia. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Acredito que ter ou fazer esse propósito é ser grato a Deus, é consagrar-se
em amor a Ele. É decidir ser o melhor a partir daquele momento, a fim de estar perto dele e cada vez mais perto. Isso é um propósito de segui-lo independentemente de qualquer circunstância. Mas existe outro ponto importante, que é o estar no propósito de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que Jeremias registrou no capítulo 29, versículos 12 e 13 do seu livro, que diz assim: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Olhando para esse texto, nós percebemos que o propósito de Deus é que nós vivamos plenamente para a sua glória. Esse propósito é um processo que flui de dentro para fora, vai florando, vai crescendo, tomando conta do nosso ser físico e espiritual, eliminando todas as nossas mágoas, todas as nossas raivas, todas as nossas tristezas, todos os nossos rancores e tudo o que vai estar atravancando o nosso amadurecimento cristão. Esse processo cresce na mesma intensidade em que o nosso relacionamento com Deus amadurece e progride. É em sua presença que aprendemos a pensar com clareza e agir corretamente, a usar palavras que trazem vida no lugar de morte para com os nossos relacionamentos, a fazer boas escolhas e a tomar decisões acertadas, tornando-nos mais produtivos e frutíferos. Quando nos colocamos diante dele em oração e passamos a compreender os seus propósitos, sentimos seu conforto, sentimos a sua direção, sentimos a sua paz, sentimos o seu amor, sentimos a sua alegria, sentimos o seu contentamento, sentimos o seu perdão, sentimos a sua esperança, sentimos a sua libertação. Recebendo então o propósito de Deus, que só é possível através de um relacionamento contínuo, estável e sincero. A oração nos aproxima de Deus, permite-nos ter visão do futuro e compreender melhor o nosso propósito e o propósito que Deus tem para conosco. A obra de Deus em nossas vidas ainda não terminou. Seus propósitos divinos ainda continuam em nossa vida, em minha vida. A obra do Senhor não foi finalizada para a honra e glória dele. Ele tem muito mais a nos oferecer do que nós podemos imaginar. O propósito de Deus através da Bíblia. A Bíblia nos mostra que tudo começa e termina com Deus, para Deus e com Deus, e para Deus. Ele é a resposta para os nossos anseios e as nossas carências. Solução efetiva e eficaz para as nossas dificuldades e nossos problemas. Na verdade, a Bíblia nos mostra que há um propósito estabelecido por Deus para a nossa vida. E viver fora desse propósito nos coloca numa rota sem sentido. A vida se torna um enfado, e isso tem levado muitas pessoas a fazerem loucuras. Nada preenche o vazio que se está sentindo. Tudo é passageiro. Na realidade, as pessoas buscam encontrar o sentido da vida, mas não estão encontrando fora do caminho do Senhor. Estar fora do propósito de Deus é estar fora da salvação e fora da vida eterna.
O propósito da vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito, ou mesmo a felicidade que se encontra aqui na Terra. É muito maior que a família, é muito maior que a nossa carreira, é muito mais ambicioso do que os sonhos e aspirações que nós possamos ter. O propósito da vida de Deus é estar em Deus e seguir a Deus. Em outras palavras, só existimos porque Deus deseja que existamos. Fomos feitos por Deus e para Deus. E enquanto não compreendermos este propósito, a vida jamais terá sentido algum. Seja dentro ou fora de qualquer outro propósito inicial ou final. É somente em Deus que descobrimos o propósito da nossa importância e do nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída, a um lugar sombrio, triste e sem nenhum propósito ou significado. Ter um propósito, receber e estar nele é resumidamente o seguinte: reconhecer porque fomos criados, para que estejamos aqui e a qualquer outra posição neste investimento celestial que Deus faz em nós, que Deus fez em nós. Precisamos reconhecer urgentemente que os propósitos não são nossos e sim são de Deus. Nós não pedimos e não criamos propósitos. Eles já foram traçados e criados antes mesmo do que fôssemos gerados no ventre de nossas mães. Nosso único propósito revelado de modo racional e espiritual é que fomos criados e estamos ainda aqui na Terra para servir, para glorificar e trabalhar para o reino de Deus e a sua igreja. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Que Deus abençoe as nossas vidas, rica e poderosamente. Cubra-nos com a sua graça e misericórdia, e nos conceda entendimento dentro das suas revelações e seus propósitos, a fim de exortar, corrigir e banir dos nossos corações os erros e más interpretações dos nossos sentimentos e das nossas mentes. Por isso, temos o propósito de lhe agradar a Deus. Quer estejamos no corpo, quer deixemos. Paulo escreveu isto na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Que Deus permita que estejamos cientes dos seus propósitos para cada um de nós. Vamos baixar nossas cabeças e vamos estar orando. Deus de bondade e misericórdia, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque na tua palavra podemos entender o seu propósito para as nossas vidas. E agora, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, os dons e consolações do Espírito Santo estejam com a sua igreja, com cada um dos irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe grande e ricamente.